terra do Padre Cícero devia ser colocada na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta igreja onde se acha o Padre Cícero Romão Batista. Nesta hora em que falamos, estamos falando do túmulo do Padre Cícero, testemunhando também as promessas que tanta gente faz a este venerando sacerdote, que tantas graças tem derramado sobre a terra. Este sacerdote que veio ao mundo para fazer o bem. Este sacerdote que continua lá no céu a derramar todas as graças pela felicidade desta terra e de todos aqueles que o invocam. O povo São Saruê, todos têm felicidade, sem saber que anda decente, lá numa contrariedade.